Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal, Ano Ímpar, sábado da 7ª semana da Páscoa. O poder do Espírito Santo. Das homilias sobre Pentecostes de São João Crisóstomo, Bispo. Caríssimos, grandes são os dons que hoje nos foram concedidos por Deus, cheio de bondade, e nenhum discurso humano pode fazer com que sejam compreendidos. Deixemo-nos, portanto, dominar por uma unânime felicidade e, exultando de alegria, louvemos a nosso Senhor. Assim como nas 4 fases do ano, uma estação sucede à outra, assim na Igreja, uma festa sucede à outra, transmitindo-nos os vários mistérios. Celebramos há pouco a festa da Paixão e Ressurreição, e depois a da Ascensão de Nosso Senhor ao céu. Hoje, atingimos o próprio cume das graças, a realização da promessa do Senhor, que disse: Se eu for, eu vos enviarei o defensor, não vos deixarei órfãos. Isso está no Evangelho de São João, que Jesus disse, capítulo 14, verso 18 e capítulo 16, verso 7. Vedes quanta solicitude? Vedes que indizível bondade? Faz poucos dias que Cristo subiu ao céu, que ocupou o trono real, que retomou seu lugar à direita do Pai. E hoje nos concede a vinda do Espírito Santo, e por seu intermédio nos enriquece do alto com inumeráveis benefícios. Das graças que realizam a nossa salvação, qual delas não nos foi concedida pelo Espírito Santo? Por ele, nos liberta da escravidão. Somos chamados à liberdade. Recebemos a adoção divina e ainda uma vez, digamos assim, nascemos e depomos o fardo pesado e repugnante dos pecados. Pelo Espírito Santo é que vemos a Assembleia dos Sacerdotes e possuímos a galeria dos doutores. Dessa fonte emanam os dons das revelações, as graças das curas. E daí é que provém todas as outras dádivas com que é ornada a Igreja de Deus. É o que Paulo proclama com as seguintes palavras: todas essas coisas é o único e o mesmo Espírito que as realiza, que distribui a cada um conforme quer. Paulo disse isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, verso 11. Conforme quer, diz, e não como é mandado, distribuindo e não distribuído, como quem tem autoridade, e não como sujeito à autoridade. Pois São Paulo atribui ao Espírito Santo o mesmo poder que afirma possuir o Pai. Assim como se refere ao Pai, dizendo: é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Isso está na primeira carta de Coríntios 12, verso 6. E diz igualmente do Espírito Santo: todas essas coisas é o único e mesmo Espírito que as realiza,
que distribui a cada um conforme quer. Vedes o poder perfeito? Os que têm a mesma natureza têm, de certo, a mesma autoridade. E os que são iguais em honra e majestade também são idênticos em força e poder. Pelo Espírito Santo recebemos o perdão dos pecados. Por ele fomos limpos de toda a culpa. Por adoção, por doação sua, fomos transformados de homens em anjos. Chegamos a essa graça não mudando de natureza, mas o que é muito admirável, conseguindo viver como anjos, embora conservemos a natureza de seres humanos. Pois esta é a força do Espírito Santo.